Então, o que um britânico que lutou na Guerra Civil Espanhola, que viveu a Segunda Guerra Mundial, e essa Segunda Guerra Mundial, apesar dos filmes, apesar dos quadrinhos, apesar dos seriados, uma guerra vencida pelos soviéticos, né, por um país aí socialista, se dizendo comunista, derrotando o nazismo. O que um britânico chamado Eric Arthur Blair tem a ver com a Revolução Russa, a Revolução dos Bichos? Bom, tudo está interligado e faz muito sentido quando você conhece alguns detalhes, por exemplo, a história do próprio autor, que todo mundo conhece pelo seu pseudônimo, né? O George Orwell. Ele escreve esse livro em 43 e 44, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando, pela primeira vez, alguém tinha derrotado o exército de Hitler. E esse alguém era Stalin. E o Stalin está no livro dele. O Stalin está no livro dele como um porco. Tudo bem, né? Parecia ali que era só uma metáfora, não estava assim diretamente dizendo, mas para bom entendedor, meia palavra basta. E a Grã-Bretanha, aliada da União Soviética no combate contra os nazistas, não podia publicar. Por isso a publicação acontece em 45. Tudo política. Tudo política e o livro chama Revolução dos Bichos. Bicho não pensa. Bicho age pelo instinto, né? Bicho, enfim, faz umas coisas que não têm sentido. E essa é uma revolução, a dos bichos, que não tem sentido. E a Revolução Russa? Tem? Primeira coisa, lembre-se, para ser revolução na história, não é um piti, fazer uma revolução, não é uma revolta, é revolução. Revolução, gente, altera alicerces da vida. E como altera alicerces da vida, você tem toda uma construção, ou seja, um conjunto de antecedentes a longo prazo. Esses antecedentes, que na verdade são as angústias, as reclamações, né, vão ali, ó, lotando e vão ficando assim engasgada. E quando que tem voz? Quando vem uma inspiração. Porque reclamação por reclamação é coisa chata, né? Coisa vazia, fica reclamando, mas não dá uma solução. Então, quando você tem todos os antecedentes junto com uma inspiração, você tem daí o processo revolucionário. E a revolução, como eu disse, é um evento histórico que altera alicerces da vida. Alicerce social, político, econômico, por que não? Cultural, religioso, pode alterar um ou outro, ou todos, tipo a Revolução Francesa, que é super, né? Tem um paralelo, assim, muito forte com a Revolução Russa. Revolução Francesa, final do século XVIII, 1789. Os revolucionários, querendo mudar o mundo, brigam entre si. Jacobinos e girondinos. Revolução Russa, 1917, começo do século XX. Os revolucionários, também querendo mudar o mundo, também brigaram entre si, mencheviques e bolcheviques. E a coisa ficou toda deturpada. Mas que confusão, né? Vamos falar dos bichos. Vamos falar da bicharada. Essa revolução dos bichos, ela vai estar de forma ironizada tratando exatamente a Revolução Russa que efetivamente aconteceu. A Rússia, do começo do século XX, uma nação multiétnica com 170 milhões de habitantes, e desses, tá? Você tinha assim 85% morando no campo. Falamos muito do momento histórico que o George Orwell, né, vamos tratar ele pelo nome que ele vendeu, apesar de agora já ser domínio público. No Brasil, 70 anos depois da morte do autor, já vira domínio público. Ele está ali inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial. E, pô, Rosana, mas meu Deus, o negócio não é sobre a Revolução Russa, a Revolução dos Bichos, Revolução Russa, 1917. Por que diabo você fica indo para 1939, 1945? Porque o que está acontecendo em 39 e 45 é justamente essa brigaiada, essa deturpação do que era para ter sido a Revolução originalmente.
o que era para ter sido a revolução na cabeça do Major. A cabeça do Major, falei de um porco conhecido, né? Vamos falar dessa porcada. Em 1917, um porco chamado Major, não vou usar a granja, vamos misturar os personagens da Revolução dos Bichos com a Revolução Russa. Um porco chamado Major, como eu disse, queria mudar o mundo. O problema desse porco Major, muito sábio, um cara, gente, que ele falava, para vocês terem uma ideia, mais de 8 idiomas, que às vezes falava coisas da própria mente, às vezes falava coisa da mente de outro porco, um porco mais das antigas, que escreveu ali um tal do Manifesto Comunista em 1848, esse porco ele pode ser muito assemelhado a Lenin, mas também, né, como eu falei, como os pensamentos se misturam, as falas se misturam, por que não a Marx? Bom, esse porco Major, ele tem essa pretensão de mudar o mundo, começando pela Rússia. Já começou errado. Já começou errado, porque se ele está se inspirando nas ideias do porco mais das antigas, alemão, é o cara que faz a teoria, né, socialista, comunista, aonde explica que o movimento da história está na luta de classes, está nessa desigualdade, está na exploração, que nesse momento do capitalismo está ali, ó, burguês, proletário, o proletário é a grande massa, o burguês, o dono do capital, o dono dos meios de produção. E quando, né, que essa dicotomia, essa oposição, ela vai se inverter? Quando rolar a Revolução Socialista, e daí vai ter a ditadura do proletariado. Mas isso só vai acontecer quando você tiver uma grande camada proletariada gigantesca, extremamente pobre, que vai se sobrepor à camada burguesa, muito reduzida, extremamente rica, monopolizando-lhe todos os recursos. E a inversão ela vai ser natural. E o que eles estão fazendo ali? Eles estão tentando forçar uma ditadura do proletariado, já que você não tem essa mega camada proletariada. Acabei de falar, vou repetir, 85% das pessoas vivem no campo. Cadê o proletário? O proletário é o cara que trabalha na indústria. O Major, ele fica difundindo essa ideia, né? Lá, que não veio da cabeça dele, veio da ideia do Marx, de se unirem, fazer a revolução, ditadura, uhul! Vamos acabar com a propriedade, vamos, uhul! Maravilha! Assim, até tentaram vários atentados, viviam o tempo inteiro sendo exilados na Sibéria. É lógico que Czar tinha uma polícia secreta, chamada Okrana, não confunda com Ohana, do Lilo e Stitch, tá? É Okrana, que é para acabar com esses rebeldes, com esses dissidentes, com esses questionadores aí, né? Vigilância cerrada ali em cima. Beleza. Acontece que inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Ai, que delícia! O mundo inteiro em guerra. E a Primeira Guerra Mundial ela vai servir para todas essas pretensões doidas, tipo a do Major, acontecerem. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o caos se instala no mundo inteiro, e foi uma guerra por causa do imperialismo, que é uma disputa monopolista, é o estágio do capitalismo no começo do século XX. Tá? É o capitalismo industrial, ali de segunda fase, extremamente competitivo. No começo do século XX, concorrência era ofensa, e ofensa nacional. E que você tinha que lavar a alma ali, né, só por meio da guerra. E todo mundo se armando para aquele momento de, eu preciso limpar a alma da minha pátria. Mó migué. Estavam, na verdade, atrás, né, dos seus recursos ali, para ficarem mais ricos e mais poderosos e mais hegemônicos e mais, e mais, e mais, e mais. Parecia um bando de ratinho do Pink Cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Bom, como está todo mundo em guerra, esse capitalismo está, né, matando geral, uma guerra que vai durar 4 anos, que vai matar 20 milhões de pessoas, é nesse contexto aonde, né, o desespero toma conta da população, o desgosto em relação a esse czar Nicolau Romanov também está pleno, que o Major consegue se opor a esse líder horroroso que submete, né, ao Sr. Jones. É o dono da fazenda, né? E esse Sr. Jones, da Granja do Solar, vai ser deposto. Quando ele é deposto,
todo esse idealismo do Major não vai, né, não vai muito longe, porque ele morre. Chegam a mumificar ele, gente. O Lenin tá mumificadão lá. Você pode ir lá no Kremlin visitar a múmia dele. Morreu lá em 1923. Esquisitaço, assim, né? Tem várias personalidades que morreram e foram mumificadas. Tem uma, inclusive, a Evita. Ela foi mumificada, derrubaram. Daí, zoaram o cadáver dela, inclusive com atos horrorosos sexuais. Por isso que hoje está fechado o caixão. Mas o Lenin não. O Lenin está inteiro lá para você, se quiser, visitar um dia, quem sabe, né? Iremos lá visitar. Quem que sobrou para comandar essa revolução que o povo pegou em armas, que agora é igualdade, né? Que agora tudo é de todos? Sobraram dois porcos, dois porcos. A porcada ali, né? Tinha o Cabeça, que era o major, e tinha um cara tanto quanto intelectual, quanto major, que era o Bola de Neve. E aí eu odeio esse pseudônimo, mas o outro era o Napoleão, o Napinho, gente. Ainda bem que tem uma lei na França. Tem uma lei na França que proíbe batizar porcos na região rural de Napoleão. Ó, a palhaçada com o Napinho, mas enfim, né? O porco, Napoleão, está ali fazendo as vezes do Stalin. E o porco, Bola de Neve, está fazendo as vezes de Trotsky. Esses três líderes, gente, agora falando de 1917, Lenin, né, a cabeça ali do grupo, o Bola de Neve e o Napoleão, eles eram líderes da facção majoritária, tá, do Partido Operário Social Democrata Russo, os comunistas russos, que eram os chamados bolcheviques, e que depois deixaram de ser só uma facção de um partido de oposição à família Romanov, ao czarismo, até porque, né, a própria família foi deposta, o próprio czar, na verdade, abdicou e eles foram chacinados. Triste. A família inteira, o menininho, o Alexei hemofílico, as irmãs dele, a famosa Anastácia, a Olga, a Tatiana, a Maria, a Czarina, a Alexandra. Mas acontece que Lenin morreu. Bola de Neve, Trotsky, Napoleão, Stalin, vão disputar o partido, e realmente disputaram. Realmente disputaram, e o major, gente, ele tinha deixado escrito que ele queria que quem assumisse o comando da revolução para acabar, né, com toda aquela exploração, aquela diferença, fosse o Bola de Neve. Mas o Napoleão, o porco, tá? Ele é extremamente ardiloso, ele usava de expurgos. Veja, eles lutaram contra um governo que tinha a polícia secreta, que eu falei para vocês, que era a Okrana, certo? Só que assim, o próprio Lenin, vamos falar aqui desse major, o próprio Lenin, que era um idealista e que queria esse socialismo, também criou uma polícia secreta, para quem não estava na mesma ideologia dele, que era a Tcheca. E agora, né, para dizer que tem uma certa autoria, vai ter várias transformações, mas acho que o nome mais famoso aí da polícia política, que vigia aí os cidadãos desta granja, né, essa granja aí dos bichos, do Napoleão, né, vai ser a KGB. Esse Napoleão, ele cercado de cães ferozes, está sempre atrás de metas inatingíveis, por exemplo, um moinho, né, que nunca dá certo. O Stalin, gente, ele organizou os chamados planos quinquenais na história real. De 5 em 5 anos, superinvestir em um setor da indústria pesada. E o transporte, a saúde, a educação e o lazer? Ah, esses ficam 5 anos sem investir. Controladas. Controladas em especial por uma propaganda que doutrinava, que por meio da repetição e de mentiras, não deixava, né, que esses fiéis seguidores da revolução enxergassem a verdade. Esses fiéis seguidores da revolução, ninguém mais são do que os cavalos, né? Os cavalos ali, o Sansão e a Quitéria. Quitéria um pouquinho mais sábia, coitado do Sansão, né? Muito, muito ali manipulado totalmente, né? Quadradinha a visão dele. Por quê? Porque ele acreditava em tudo. Que o porco, algumas traduções aparecem como garganta, algumas como bocão, faz às vezes essa propaganda desse departamento, né, de todos os regimes totalitários, de doutrinar. E interessante, né? Eles estão ali
implantando uma ditadura de uma revolução que saiu de uma ideia de um poder coletivo para acabar com a opressão. E chegaram numa opressão mais pesada ainda. Então, né, aonde os porcos estão se comportando como se comportavam os humanos. É o que aparece aí no livro. Então, genial essa ideia do George Orwell. Essa ditadura, ela parece ser tudo que é avessa aos regimes capitalistas, né? Porque tem os planos quinquenais, porque tem uma sociedade igualitária, mas ela tem características iguais à do nazismo. Ambos são regimes totalitários, com sistemas econômicos diferentes. Culto ao líder, no caso Napoleão, tá? Que é o Stalin. Temos a União Soviética. Culto ao líder, no caso do porcão, né? Agora falando, né, do jeito pejorativo mesmo, que era o Hitler. Temos doutrina via propaganda, propaganda de repetição, temos aqui também muita propaganda do Partido Nazista. Então, são muito similares as histórias. Ele basicamente está nesse livro não só fazendo uma referência à Revolução Russa e ao que ela se transformou depois da Segunda Guerra Mundial, o resultado desse processo, mas a todos os regimes totalitários. E a frase, né, que é alterada ali pelo porco Napoleão, né, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Não tem coisa melhor do que essa para explicar, né? 2 pesos e 2 medidas. Revolução dos Bichos, um livraço. Vá ler outros do George Orwell. Vá pegar outras dicas dessas distopias. Vai estudar história, vai ler muito. Que dê a cabeça. Beleza? Tchau para vocês.